Queridos irmãos e irmãs, vamos entrar na liturgia do 22º domingo do tempo comum no litúrgico C. Os textos são apresentados para reflexão com a primeira leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 3, versículo 19 a 21, depois versículo 30 e 31. O salmo responsorial é o salmo 67, como segunda leitura da carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 18 a 19, depois 22 a 24a. O Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículo 1, depois versículo 7 a 14. Quando entrarmos em contato direto com esses textos da liturgia da palavra, vamos perceber claramente que o tema desse final de semana é a humildade. A palavra humildade vem de humus. Humus quer dizer terra. Do pó viestes e para o pó retornarás. Esta frase nos dá consciência do que nós somos. Somos terra, somos pó. E por isso não podemos viver com orgulho, sabendo na nossa condição frágil daquilo que nós fomos feitos. E aí precisamos compreender que nós dependemos de Deus. Aliás, tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, devemos glorificar, agradecer, bendizer a Deus. Quando nós nos sentimos orgulhosos pelo que nós temos, pelo que nós fizemos, por aquilo que nós possuímos, estamos vivendo longe daquilo que Deus fez, realizou como projeto para as nossas vidas. Porque a consciência que temos que ter é que somos totalmente dependentes de Deus. Para dar um exemplo e compreender melhor aquilo que estou explicando, é quando nós celebramos o Dia dos Pais e ainda somos crianças, adolescentes ou até jovens. Ao comprar um presente para o pai, por não trabalharmos ainda, nós compramos o presente com o próprio dinheiro do pai, que trabalhou, colocou em casa, nós fomos, pegamos com a nossa mãe o dinheiro, ela nos deu e compramos o presente para o nosso pai. E aí eu faço uma analogia com a nossa dependência de Deus. Qualquer coisa que nós damos para Deus, qualquer coisa que nós fazemos para Deus, não é com a nossa própria capacidade, não é com as nossas próprias condições. Quem nos dá condição é o Pai, pois Ele que nos deu tudo aquilo que nós temos. E tudo aquilo que nós demos para Deus, ou damos para Deus, foi Ele mesmo que nos deu. É claro que quando o filho dá um presente para o pai, mesmo ele sabendo que foi comprado com o seu próprio dinheiro, com o seu trabalho, o pai fica muito feliz. Assim é Deus, quando num gesto de humildade, nós oferecemos para Ele aquilo que Ele mesmo nos deu. Porque Ele percebe, porque Ele se alegra com um gesto de humildade com que
fazemos aquela ação para poder ajudar o irmão e até mesmo agradar a Deus. Mas nessa reflexão espiritual, o que Deus nos deu, que nós precisamos humildemente ajudar outras pessoas que estão necessitadas. Deus nos deu 3 realidades virtuosas, cada um com a sua natureza. Se nós colocarmos humildemente a favor dos irmãos, nós alegraremos grandemente o coração de Deus. A primeira classe de virtudes naturais que Deus nos dá é um coração bom, é um coração que vive em paz, que tem paz. Um coração que se abre à caridade, uma vida que vive na paciência, que sabe esperar o tempo de Deus. E vai dizer a primeira leitura do Eclesiástico que bom é aquele que sabe partilhar com os outros aquilo que Deus lhe concedeu. Sabedoria, conhecimento, inteligência, entendimento das coisas. Na realidade, aquele que partilha com aqueles que não têm paciência, que não têm bondade, que não têm paz, é alguém que se torna humilde, porque aquilo que ele tem, que lhe foi dado por Deus, ele sai partilhar com o necessitado. E aí, no tema da liturgia desse final de semana, a humildade se pratica desta maneira. Porque muitas vezes chamam que humildade é ficar num cantinho, sem mexer com ninguém, ninguém mexe conosco, e achamos que isso é humildade. Humildade é a ação de levar onde não tem paz, a paz. De levar bondade onde não há bondade, a bondade. De levar onde não há paciência, paciência para quem não tem. A segunda classe de virtudes naturais que precisamos também para vivermos a humildade, partilhar, é a nossa capacidade profissional. O advogado, o médico, o pedreiro, o arquiteto. Colocar o seu serviço para ser usado por aquele que não tem condições de pagá-lo. Como era orgulhoso um médico que deixa o paciente morrer porque não tem com que pagar. Como é orgulhoso, está longe de Deus, um advogado que deixa uma pessoa ser condenada injustamente porque não tem dinheiro para pagar. Como é orgulhoso um pedreiro que deixa a pessoa morar no relento porque não tem dinheiro para pagar. Vejamos como é profunda a virtude da humildade, e quando nós praticamos estas virtudes, nós nos aproximamos mais do reino dos céus, porque se dissipa em nossos corações as ações de orgulho. E a terceira classe natural de virtudes é os bens materiais que nós possuímos. E podemos partilhar
humildemente com aqueles que nada têm. Como é difícil para o orgulhoso dar daquilo que ele conquistou com o seu trabalho. Como é uma ação generosa de humildade partilhar com quem nada tem aquilo que eu trabalhei, eu me dediquei e eu consegui com esse trabalho, com essa dedicação, tanto que dá para me viver e ainda partilhar com aqueles que nada têm dessas minhas riquezas. Por isso, entendamos, humildade se encontra em colocar em comum essas virtudes, essas classes de virtudes que Deus nos concedeu. Virtudes que brota do nosso coração, bondade, paciência, paz, que eu tenho e que muitos outros não têm. A minha vida profissional, humildemente de colocar a serviço dos que estão precisando. E os bens materiais que eu produzi, uso o que é necessário e humildemente coloco à disposição de quem nada tem. Mesmo porque, olhando para o Evangelho, Jesus nos ensinou com a sua vida tudo isso que colocamos como virtudes para que nós possamos, por elas, alcançar a humildade e, consequentemente, alcançarmos o reino dos céus. Jesus, ele deu um banquete para a humanidade. Qual é o cardápio desse banquete? Nós encontramos no Evangelho de hoje. O primeiro prato desse cardápio é ir ao encontro dos pecadores. É uma ação de humildade ir ao encontro dos pecadores. Jesus foi convidado para ir a um banquete na casa de uma pessoa pecadora, aquele que era reconhecido como grande pecador, o cobrador de impostos. E Jesus foi. Jesus se dispôs a estar com os pecadores. Muitos criticavam Jesus por isso, mas na sua humildade ele queria pessoalmente uma coisa, a vontade do Pai. O segundo prato que é oferecido no banquete de Jesus é exatamente a humildade. Quando fores convidado a um jantar, a ir a algum lugar que uma pessoa te convidou, não se coloque na frente. Coloque-se em último lugar. Porque aquele que te convidou vai dizer para você: vem mais para frente, te dando assim uma grande consideração pela sua pessoa. Mas quando nós queremos nos exaltar, já dizia Jesus, nós seremos humilhados, porque os exaltados serão humilhados, já cantava Nossa Senhora no cântico do Magnífica. E o terceiro prato do cardápio é acolher os mais necessitados. É uma grande lição de humildade acolher as pessoas que não podem aqui neste mundo dar-nos retorno daquilo que nós lhe oferecemos.
Aí Jesus vai dizer: quando deres uma festa, um banquete, não convide os teus amigos ricos, não convide os seus amigos, aqueles que são famosos, mas convide os cegos, os coxos, os aleijados, os mudos, os surdos, os mendigos, porque não tem como restituir, mas a instituição não será dessas pessoas, mas é o próprio Deus que, vendo o gesto, a atitude de humildade, nos recompensará grandemente esse ato de humildade, de não deixar de fora aqueles que são mais amados por Deus. Porque Jesus, no banquete que ele ofereceu para a humanidade, vamos perceber que durante toda a sua vida pública, a sua preocupação era com os mais necessitados. E assim Jesus mostrou uma profunda humildade para ir ao encontro daqueles que são mais necessitados. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.